Ainda de pé, faremos a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, 21 a 30. Lucas 4, 21 a 30. Que diz assim: Então ele começou a falar e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto de um monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Amém. A comunidade pode se sentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos dando discernimento e nos instruindo na mensagem que Deus quer nos passar hoje. E o título é Não se deixe levar pelo ódio. E é interessante como às vezes nós somos facilmente capturados pelo ódio. Não se deixe capturar pelo ódio. E a gente tem então esse texto que é uma sequência daquela primeira pregação pública numa sinagoga que Jesus faz, quando ele anuncia o ano agradável a Deus, onde ele anuncia liberdade para os cativos, onde ele anuncia coisas boas para as pessoas pobres. Então, nessa sequência, Jesus, ele tem um desdobramento daquilo que ele disse. E a gente percebeu que foi ruim. As pessoas, elas se deixaram capturar pelo ódio. Então a gente começa com uma pergunta, aliás, várias. Por que os ouvintes da sinagoga rejeitaram o ano de perdão anunciado por Jesus? Tempo que começa a se cumprir ali, pela palavra proclamada por Jesus. Por que é que essas pessoas, lá na sinagoga, elas rejeitam o início, a inauguração do ano agradável a Deus, do ano de perdão? Que antes era de 7 em 7, depois aumentou até chegar a 50 anos, e aparentemente isso foi extinguido pelos judeus. Nós começamos a viver um tempo sem perdão. Então Jesus, ele quer voltar a ter o tempo com perdão, mas não um tempo de 7 em 7 ou de tantos em tantos anos, mas um tempo permanente de perdão. Esse é o anúncio de Jesus. E a gente pode usar no lugar do ano de perdão, ou o ano do jubileu, ou o ano agradável a Deus, o reino de Deus. Então Jesus, ele anuncia o reino e as pessoas rejeitam o reino. Qual é a reação do povo brasileiro quando se propõe distribuir renda, taxar os super ricos? Como é que nós reagimos enquanto povo brasileiro?
Vamos distribuir renda. Qual é a reação do povo brasileiro? O que de fato aparece na mídia quando a notícia é melhorar a vida do mais pobre? Então, quando a gente acompanha na televisão ou no celular, o que a gente vê? O que aparece? O que tem mais? Qual é a notícia que vem mais quando surge a ideia de melhorar a vida do mais pobre? São pessoas colaborando, contribuindo, vibrando, todo mundo festejando que os mais pobres vão ter uma melhoria de vida? Ou começam a surgir ideias de não vai dar certo, isso não é bom, não tem que melhorar a vida de ninguém, as pessoas têm que melhorar a sua vida pelas próprias capacidades? O que é que aparece? Que de fato é apresentado ao povo brasileiro? Então, na TV ou na tela do celular, o que mais se vê são críticas pesadas direcionadas às propostas que podem beneficiar os mais pobres e mesmo a classe média. A gente percebe que sempre que surge uma ideia de melhorar a vida, principalmente dos mais pobres, ao mesmo tempo surgem ideias contrárias e vêm em grande volume. Em grande volume. Principalmente nas redes sociais. Há um investimento pesadíssimo para que as ideias, as propostas, as políticas que beneficiem os pobres, que mudem as vidas, elas não ganhem força. Em geral, se diz que o custo é muito alto e que a inflação ficará descontrolada. Não é isso que a gente ouve? Vamos melhorar a vida do pobre. Mas isso vai aumentar o custo, o país não vai aguentar, o país vai quebrar, a inflação vai ficar descontrolada. Normalmente é isso que a gente ouve. Logo se mobilizam grupos em redes sociais, pessoas que representam o mercado e lideranças políticas dispostas a distorcer os fatos para pavimentar uma narrativa que descredibilize qualquer política que beneficie a população, essencialmente os trabalhadores e trabalhadoras que levam a nação nas costas. Interessante, né? Como a ideia é sempre manter as pessoas sofrendo. Sempre que tem a possibilidade de todo mundo melhorar, vem uma ideia para manter as pessoas sofrendo. Vem uma mobilização forte para que as pessoas continuem sofrendo. Então a gente percebe que esse é o cenário que nós vivemos, de muita pressão, para que a nossa vida não melhore. E aqui nós não estamos nomeando culpados. Cada um pode procurar e identificar quem faz a nossa vida não avançar. O que motivou as pessoas a levarem Jesus para um penhasco a fim de tirar dele a vida? Vocês conseguem imaginar? Jesus pregou o reino, libertação, coisas boas para a população, pregou liberdade aos cativos, pregou uma vida boa, de abundância para os pobres, de dignidade, e todo mundo disse que esse cara é muito bom, esse cara é carismático. Nossa, como é bom ouvir Jesus. Mas de repente Jesus disse algo que essas pessoas se voltaram contra ele e algo as motivou a levar Jesus para um penhasco a fim de tirar dele a vida. As pessoas não tentaram simplesmente falar: Jesus, não fale mais aqui, nós não queremos te ouvir. Não foi isso. Não foi uma censura de fala. Quiseram eliminar Jesus na sua primeira pregação pública. Não foi após várias vezes que Jesus falou, não foi após vários atos de Jesus. Na sua primeira pregação pública, tentaram eliminar Jesus. De quem partiu a ordem para mobilizar pessoas comuns do meio do povo para não só desejarem, mas para executarem Jesus? Quem foi que mobilizou essas pessoas? As pessoas estavam na sinagoga, ouviram a palavra de Deus proclamada. Jesus depois fez uma crítica e alguém mobilizou essas pessoas, porque foram grupos de pessoas que tomaram Jesus para matá-lo. Quem deu a ordem para matar Jesus?
Então a gente tem que perceber que as coisas não acontecem espontaneamente na sociedade. Jesus não foi perseguido e tentado contra a sua vida porque as pessoas despertaram de algo naturalmente, espontaneamente. Alguém deu a ordem, alguém com poder deu a ordem para eliminar Jesus porque ele estava incomodando, porque ele estava pregando libertação. Então a gente tem que perceber que o texto, apesar de não mencionar, ele deixa as brechas para a gente encontrar os poderosos que dão as ordens, que mobilizam as pessoas a partir de artifícios, como a gente vê hoje, para eliminar quem tenta trazer salvação. Então, tanto na época de Jesus como hoje, somos constantemente seduzidos a abraçar a morte ao invés da vida, eliminar o outro ao invés de percebê-lo como próximo. Todo momento nós estamos sendo seduzidos, seduzidas a olhar para o outro, como inimigo, como alguém que disputa algo com a gente, e não como próximo, alguém que compartilha algo com a gente. Jesus faz uma forte e contundente crítica ao modelo de cuidado dos governantes para com o povo, ao fazer referência ao tempo dos profetas Elias e Eliseu. Jesus cita dois profetas que são os mais populares no meio judaico: Elias e Eliseu, os dois profetas mais populares. Jesus cita esses profetas. Então, quando ele faz referência a esses profetas, ele também está fazendo uma crítica ao modelo como os governantes cuidam do povo. Quando Israel sofreu grande fome e viúvas e leprosos daquela nação foram abandonados. E na crítica de Jesus é importante a gente observar que existem duas possibilidades de você culpar quem deixou essas pessoas abandonadas. Abandonadas por quem? Por Deus? A narrativa que Jesus traz, que ele resgata, diz que mas Deus não enviou Elias às viúvas de Israel, mas apenas a uma viúva estrangeira. Mas Deus não enviou Eliseu aos leprosos de Israel, mas a um leproso também estrangeiro. Então, quando Jesus diz isso, deixa claro que não é Deus que abandonou os governantes. O povo foi abandonado, as viúvas, os leprosos foram abandonados pelos governantes. Então, essa crítica que Jesus faz é direcionada a quem tem poder. Porque na sinagoga não está só o povo, estão também lá representantes dos poderosos. E o que Jesus disse chegou aos ouvidos e já havia uma ordem expressa e clara de eliminem quem criticar a gente. Não sei se vocês estiveram acompanhando um repórter apresentador da Globo que foi demitido, muito famoso. Segundo as apurações, ele foi demitido porque ele protegia, ele não falava mal de empresas que pagavam a ele, para não falar mal. Um repórter que deveria ser ético e reportar coisas de interesse público. Então, empresas que de repente estão destruindo, desmatando, poluindo, ele não criticava essas empresas porque essas empresas pagavam pedágio para ele. Então, são esse tipo de pessoas que estão no meio da sinagoga, que têm ligação política, ligação com poder, que cobram dinheiro, que criam esse tipo de corrupção e perseguem Jesus, ou que mobilizam pessoas para perseguir Jesus. Os mais populares profetas bíblicos não eram aceitos em Israel, mas não é o povo de Israel que rejeita figuras como Elias e Eliseu. O povo conhecia a história desses profetas, tanto é que eram profetas populares, queridos. São os líderes, os donos do poder que organizam a manutenção de seus lugares a partir da miséria do povo. Quanto mais pobres,
existirem, mais ricos concentram dinheiro. Quanto mais pessoas sofrendo, sendo perseguidas, dando sua vida por pouco, mais ricos aparecem. Então esse modelo Jesus estava criticando. Não resolver problemas urgentes ou resolver estrategicamente alguns poucos problemas gera um ambiente de tensão e disputa que tira esses tiranos do alvo das críticas e joga a responsabilidade pelo sofrimento nos ombros das pessoas mais humildes. De quem é a culpa dos drogados que a gente encontra na rua? Deles? De Deus? De quem é a culpa das pessoas que estão em situação de rua? Delas próprias? De Deus? De quem é a culpa dos problemas que nós sofremos enquanto sociedade? Então nós somos sempre seduzidos a pensar que a culpa é nossa. Nós somos sempre seduzidos a abraçar essa ideia de morte. E nessa disputa entre quem vai morrer mais tarde, quem vai conseguir sobreviver mais, uns estão ganhando e sobrevivendo e vivendo sua vida boa, pisando na gente e a gente pisando nos mais fracos. É essa lógica que Jesus está criticando, de uma hierarquia onde uns vivem, outros sobrevivem e outros pouco existem. Concluindo, o ódio a Jesus, e isso existe, e vocês e nós percebemos que existe ódio a Jesus, o ódio ao pobre, o ódio aos valores do reino de Deus está mobilizado. O ódio a Jesus, o ódio aos pobres e o ódio aos valores do reino de Deus está mobilizado. Basta olhar no seu celular e você vai ver o quanto de ódio a Jesus, ódio ao pobre e ódio aos valores do reino está ali mobilizado, te convidando a odiar Jesus, te convidando a odiar o pobre, te convidando a odiar e rejeitar os valores do reino de Deus. Pessoas são deportadas, algemadas, humilhadas e violentadas. E essa cena parece escandalizar só quando as pessoas chegam de avião. Quando a gente viu a cena de pessoas chegando algemadas, deportadas de avião, a gente se escandalizou. Mas quando a gente olha no dia a dia pessoas algemadas dentro do nosso país, como deportados, sendo humilhadas, sendo violentadas, a gente não se escandaliza. Por quê? Por que tem que estar no avião? Por que tem que vir de fora? Então tem uma rede de ódio pronta para a gente. São sinais que se usa. A algema não é só para algemar nesses casos. A algema, nesse caso, é um símbolo de dominação. Não é a algema que se usa no cotidiano, onde existe uma retenção de um indivíduo. É uma gema que está sendo usada como símbolo de dominação. E isso a gente vê sendo repetido na sociedade. Então, quando o agente de segurança usa a algema, está tudo certo. O problema é quando a gente pega essa algema e transforma ela num símbolo de ódio, num símbolo de opressão. E aí vem a história da EPU, que nós estudamos hoje um pouco. O que se fez? Algemaram as pessoas, torturaram pessoas, e isso se tornou um símbolo de dominação, que durou muitos anos. E essa cena, então, ela se repete. Mas esse ódio está logo ali, próximo de nós, no nosso dia a dia. Então, vocês vão poder perceber em várias situações como é que esses sinais, esses símbolos vão funcionando. E eu vou dar um exemplo aqui que eu tive a experiência. Quando pessoas comuns, trabalhadoras, pode ser de Uber, pode ser pessoas que estão fazendo o seu trabalho, enxergam o inimigo num Celtinha vermelho que parece atrapalhar o trânsito. Como se um Celtinha vermelho fosse um símbolo do inimigo. Quando essas pessoas são obrigadas a trabalhar num cotidiano estressante,
E são elementos simbólicos introjetados no cotidiano que despertam gatilhos de perseguição para deletar o suposto inimigo. Então são várias ideias que são colocadas e elas despertam ódio, elas despertam perseguição. E eu achei muito estranho quando esse motorista de Uber, eu comentei, poxa, esse Celtinha vermelho está segurando o trânsito. E aí ele começou a falar com ódio. Por causa de um símbolo. Começou a falar com ódio, querendo eliminar o Celta vermelho, eliminar aquele motorista que comprou um Celta vermelho. Então isso é muito, muito problemático, muito assustador, porque as pessoas enxergam, e elas estão com gatilhos prontos para disparar, elas enxergam em símbolos do cotidiano. Podia ser um Celta de qualquer cor, mas como era um Celta vermelho, ele deveria ser eliminado. Quando essas pessoas são obrigadas a trabalhar sem folga para dar conforto e ilusória segurança à sua família, mantendo-os presos num condomínio fechado, quando não há tempo para dedicar-se ao relacionamento, nem com filhos, nem com cônjuge, mesmo que seja estar junto numa compra no supermercado. Quantas famílias são obrigadas a não se relacionarem porque tem que trabalhar, não pode ter folga? E isso é colocado como um valor. Você é um trabalhador, um pai de família, um chefe que provê e sua mulher tem que ficar em casa. Isso é um símbolo de dominação. Então isso tudo faz parte desse modelo de ódio a Jesus. Mesmo que seja, então, para poucas coisas rotineiras, demonstrando companheirismo. Então, eliminar o companheirismo é uma forma também de alimentar o ódio. Eliminar o companheirismo, a parceria, o estar junto, isso alimenta o ódio. Há quem diante dessas coisas afirme que é o fim dos tempos. Diante dessas coisas, as pessoas se assustam e falam, esse é o fim dos tempos. Mas o Evangelho nos convida a crer que hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, com a esperança do Evangelho, a esperança da palavra de Jesus, que não foi morto, porque ele escapou, e depois não foi morto porque ele venceu a morte, que essa esperança ela possa nos ajudar a não acolher o ódio, nos ajudar a amar, nos ajudar a entender esse tempo, os desafios desse tempo, e não cair nas armadilhas das ideologias, dessas formas simbólicas que nos impulsionam para o ódio. Nós possamos, por meio da mensagem do Cristo, amar e ter esperança. Amém.